A maioria das pessoas, especialmente aquelas com experiência, vão concordar que trabalhar no ramo da prestação de serviços é bem difícil. Muitos dos restaurantes pagam sua equipe de garçons um salário por hora bem baixo, então essas pessoas contam com as gorjetas para sobreviver. Consequentemente, as pessoas entendem esse conceito e estão dispostas a dar boas gorjetas quando o serviço é adequado ou superior. Alguns, porém, sentem que pagar pela comida já é mais do que o suficiente e que garçons não precisam de nenhum extra. Ou quando eles não gostam de algo sobre o restaurante, eles podem nem mesmo deixar gorjeta alguma. Mas tudo que vai e volta. A história de Armando Marcage e Karen Vinancourt, dois completos estranhos que estavam conectados por uma incrível reviravolta do destino, não é uma que você ouve com frequência. Armando era um garçom esforçado que trabalhava em uma pizzaria icônica de Nova York. Quando Karen entrou, apreciou sua refeição e saiu sem lhe dar gorjeta. Mas o que ele fez depois acabou mudando sua vida ao perceber que ela havia deixado algo muito mais valioso do que uma gorjeta. Armando, de 27 anos, era estudante de medicina. Como os preços em Nova York são altíssimos, ele decidiu ajudar com as mensalidades e o aluguel, conseguindo um emprego em uma pizzaria. Como o estabelecimento onde ele trabalhava era muito conhecido, ele esperava ótimas gorjetas de seus clientes de primeira linha. Os sábados costumam ser bem movimentados em qualquer restaurante, por mais famoso que seja, e a pizzaria onde Armando trabalhava não era exceção a essa regra. Ele estava correndo o dia todo para deixar os clientes felizes e fazer os pedidos chegarem às suas mesas a tempo. Ele achava que estava pronto para qualquer coisa que a vida jogasse em seu caminho, porque não há nada que pode surpreendê-lo quando você trabalha neste ramo. Turistas barulhentos, moradores tagarelas e estrelas da listas que apreciam sua pizza, mas ele descobriu que havia um cliente que ele não estava pronto para servir. Quando Karen Vinancourt entrou pela porta da pizzaria, Armando não poderia ter previsto que eles acabariam sendo unidos para o resto da vida. Ele se aproximou dela como qualquer outro cliente e não esperava se lembrar de seu rosto muito depois de servir a comida. Para piorar as coisas, a conversa não teve um bom começo, devido a um comentário inocente que Armando fez durante sua breve interação. Então, como eles acabaram formando uma conexão especial que mudou para sempre o curso da vida de Karen. A cozinha exclusiva da pizzaria, o ambiente descontraído e a boa reputação atraíram muitos clientes famosos a este estabelecimento de Nova York. Afinal, serviam uma das melhores pizzas da cidade e até os ricos e famosos queriam experimentar. O restaurante tradicional existe há quase um século e as provas de sua longa história podem ser encontradas em todas as suas paredes, onde estão penduradas inúmeras fotos de pessoas famosas que visitaram esta pizzaria ao longo dos anos. Como todos que tiveram o prazer de comer lá na pizzaria, Karen e sua filha imediatamente notaram as dezenas de fotos que enfeitavam as paredes. Elas levaram um momento para examiná-las e notaram um padrão que não lhes agradava. Apesar de muitas pessoas famosas terem jantado naquele restaurante nas últimas 9 décadas, Karen percebeu que a maioria das pessoas fotografadas pelos proprietários eram homens. Como mãe e filha não sabiam do motivo, resolveram pedir ao garçom que explicasse a falta de diversidade na parede. Assim que Armando voltou com o pedido, Karen e sua filha decidiram perguntar sobre a falta de mulheres nas paredes. Ele nunca havia pensado muito nisso antes e fez o que parecia ser uma piada inocente, em vez de dar-lhes uma resposta real. Há um monte de mulheres. E ela retrucou, não tanto quanto deveria. Bem, o verão está chegando. Provavelmente as mulheres não gostam muito de comer pizza. Você sabe, senso de humor. Lembrou Armando em entrevista.
Karen e sua filha não acharam a piada tão engraçada quanto ele. Isso as incomodou ainda mais do que a falta de fotos de mulheres nas paredes. E elas não podiam desfrutar de sua refeição adequadamente depois dessa pequena troca. Karen Vinancourt, que dedicou grande parte de sua aposentadoria ao voluntariado em instituições de caridade para ajudar mulheres e crianças carentes, não achou o comentário dele muito divertido. Ela trabalhou lado a lado com muitas mulheres excelentes, que eram capazes de coisas incríveis, e comer pizza era certamente uma delas. Assim que terminaram de comer, ela e sua filha decidiram fazer algo bastante incomum. Sair de um restaurante sem deixar gorjeta é considerado extremamente rude, mas elas o fizeram mesmo assim, depois que a piada de Armando as deixou perplexas. O consenso da opinião era não dar gorjeta a ele, e escrevemos na nota: mulheres comem pizza. E por falar nisso, você já ouviu falar que mulheres não deixam gorjeta? Karen disse mais tarde à mídia. A decisão de Karen de deixar o restaurante sem dar uma gorjeta ao garçom não seria considerada incomum em alguns outros países, mas certamente é nos Estados Unidos. Deixar qualquer quantia abaixo de 15% é considerado impróprio e 20% é geralmente a norma. Apesar das muitas desvantagens de trabalhar como servidor, você pode ganhar muito dinheiro conseguindo um emprego em um restaurante famoso com alto tráfego de pedestres. Armando Marcage teve a sorte de garantir uma vaga em uma das pizzarias mais populares de Nova York, mas isso foi apenas uma correria para ele. Ele não planejava fazer isso em longo prazo, mas era a única maneira de pagar as mensalidades da faculdade. Afinal, ele era estudante de medicina e obter um diploma nessa área exigia anos de trabalho árduo e perseverança. Armando poderia dizer que Karen e sua filha não gostaram muito de sua resposta, mas ele continuou com seu dia. Ser garçom é mais difícil do que a maioria das pessoas pensa, e agarrar-se a cada palavra que os clientes dizem seria extremamente estressante. Então, ele aprendeu a deixar passar. Não importa o quanto você tente agradar a todos, sempre haverá pessoas que não ficarão felizes com o serviço, porque podem estar tendo um dia ruim. É por isso que Armando não ficou chateado quando voltou para a mesa de Karen e percebeu que ela não deixou gorjeta. Ele se aproximou da mesa de Karen e limpou tudo que mãe e filha deixaram para trás. A gorjeta estava faltando, mas demorou alguns segundos para Armando perceber que estava segurando algo muito mais valioso nas mãos. Foi um dia tão agitado que Armando quis jogar tudo fora e voltar a trabalhar com os outros clientes, mas percebeu que a mulher deixou um envelope para trás. Eu estava muito perto de pegar tudo que sobrou na mesa e jogar no lixo. Quando vi um envelope, eu apenas puxei a aba e vi Citibank e achei que era importante. Então corri para a rua para procurá-la, mas ela havia sumido, disse o garçom. Armando não acreditou no que viu quando abriu o envelope e viu o que havia dentro. Não foi apenas um pedaço de papel aleatório que Karen deixou sobre a mesa, porque não valia nada, mas um cheque administrativo no valor de 424 mil dólares. Se você não tiver certeza do que é um cheque administrativo, é basicamente um cheque que é tratado como fundos garantidos, porque o banco e não o comprador é o responsável por pagar o valor. Geralmente é necessário para transações imobiliárias. Em qualquer outro caso, Armando simplesmente colocaria as coisas deixadas para trás pelos clientes na caixa de achados e perdidos, mas não faria isso com quase $500 mil. Ele imediatamente foi até o proprietário da pizzaria para que eles pudessem descobrir os próximos passos. Karen não percebeu que seu cheque estava faltando até domingo à noite.
quando abriu o zíper do compartimento interno de sua bolsa e percebeu que estava vazio. Ela foi a uma agência do Citibank próxima na manhã seguinte, mas eles a informaram que não havia como recuperá-lo. Eles disseram que não podiam cancelar imediatamente porque era um cheque administrativo. Eu teria que esperar pelo menos 3 meses antes que eles pudessem sequer iniciar o processo, e somente se alguém não descontasse nesse meio tempo. Meu mundo simplesmente desabou, lembrou em uma entrevista. Karen não podia simplesmente deixar as suas economias irem pelo ralo, e ela decidiu fazer tudo ao seu alcance para receber o cheque de volta. Ela imediatamente contatou sua filha e o corretor de imóveis, que estava com elas no sábado, na esperança de que se lembrassem de onde ela o deixou. Quando isso não funcionou, ela começou a vasculhar o lixo doméstico, esperando que o cheque estivesse lá. O fato de Karen ter 424 mil dólares à sua disposição faz com que ela pareça uma mulher muito rica, mas isso está longe de ser a verdade. Na verdade, ela estava dormindo nos sofás da família e dos amigos na época, enquanto tentava conseguir dinheiro suficiente para o seu novo apartamento. Cada vez que as pessoas perdem algo valioso, seu primeiro instinto é refazer os seus passos. E foi exatamente isso que Karen fez, ao perceber que seu cheque não estava no lixo. A mulher estava prestes a visitar a icônica pizzaria, quando seu telefone começou a tocar e ela imediatamente atendeu. Assim que pegou o telefone, ela teve de enfrentar mais algumas más notícias. Seu corretor de imóveis ligou para ela informando que havia entrado em contato com a pizzaria e ninguém sabia de nada sobre o cheque. Como é que não encontraram nada quando já sabemos que o garçom encontrou o cheque? Bem, acontece que o corretor de imóveis ligou para uma unidade diferente da pizzaria e nunca lhe passou pela cabeça que era o restaurante errado. Enquanto Karen corria pela cidade em busca de seu cheque, este valioso pedaço de papel estava guardado com segurança na pizzaria, onde Armando trabalhava. O proprietário tinha certeza de que alguém iria procurá-lo, porque até um bilionário sentiria falta desse tipo de dinheiro. Mas, depois que alguns dias se passaram e ninguém apareceu, o dono do restaurante começou a se preocupar. Como o nome dela estava impresso no cheque, ele teve uma ótima ideia. Ele pediu ao seu filho que procurasse por Karen Vinancourt online. Não demorou muito para rastrear Karen, e ela entrou em um táxi e pegou uma carona até a casa do proprietário, logo após receber a ligação. Ela estava perdida depois de se reunir com seu cheque e não poderia agradecer a Armando o suficiente por mantê-lo, apesar do fato de ela não o ter tratado com gentileza. A mulher imediatamente pediu desculpas ao garçom por não ter dado a gorjeta e admitiu que não era seu melhor momento. Ela disse que sua filha é meio agressiva, então elas decidiram não deixar uma gorjeta porque ambas não gostaram de seu comentário. Estou muito grata que o insulto que fizemos a ele não impediu de fazer a coisa certa, disse a mulher depois de voltar à pizzaria para pegar o cheque de 424 mil dólares que ela estava procurando desesperadamente. Armando aceitou a gratidão e as desculpas de Karen, mas rejeitou sua oferta de recompensá-lo financeiramente. Ela decidiu dar a ele um certificado de presente para materiais educacionais em vez disso. Mas uma oportunidade de ajudar outras pessoas era um presente em si. Teria sido dramático para muitas pessoas. Ela estava chorando, ela estava super animada por alguém ter encontrado e guardado. Pequenos detalhes como este nos definem como humanos. É apenas um pequeno gesto, disse Armando. No fim, Karen teve a sorte de ter sido atendida por uma pessoa tão honesta e trabalhadora como Armando. Ele é um crédito para o restaurante. Espero que ele concretize o seu sonho de se tornar médico um dia. Ele merece, não é?
Devemos todos ser mais gentis com as pessoas que nos servem todos os dias, trabalhando tanto para ganhar o salário mínimo. O que você achou? Você teria perdoado e feito amizade com alguém que se recusou a te dar uma gorjeta por um motivo tão maldoso? Deixe seu comentário e não se esqueça de clicar em gostei, hein? Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Everday Koala, Newsnear e A Post. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!